Bem-vindos e bem-vindos ao canal Teoria Social Latino-Americana. Hoje eu estou aqui com a discussão sobre a ideia de América Latina e sob a perspectiva do Arthur Ardal, filósofo, que a gente já discutiu um texto dele aqui no nosso canal, A Ideia Magna de Colômbia. Antes de continuar, eu peço aqui que deixe o seu joinha, dê o like no vídeo, caso tenha gostado, e para quem acaba de chegar, que se inscreva no nosso canal. Quando eu mencionei aqui em outro vídeo o Arthur Ardal, filósofo uruguaio, esse país tão pequeno, mas que fornece tantos intelectuais latino-americanistas para a nossa região e para o mundo, o Arthur Ardal foi um filósofo formado na UDELAR, Universidade da República, no Uruguai, e, de certa forma, um filósofo das ideias, um historiador dos conceitos, difícil de enquadrá-lo em alguma categoria muito fechada. E o que a gente vai fazer aqui hoje é basicamente discutir o livro dele, A Gênese da Ideia e o Nome de América Latina. Eu acho que é um livro bastante polêmico, mas muito necessário. Eu lamento muito que esse livro não tenha sido traduzido ao português ainda. Eu tenho disposição de fazê-lo, já traduzi um texto do Arthur Ardal para uma outra coletânea que deve sair o ano que vem, mas eu acho que a gente deveria ter esse clássico traduzido ao português. Eu vou fazer aqui três aulas iniciais, três discussões de 3 capítulos do livro dele, que tem 5 capítulos. O primeiro capítulo, que é a ideia de América e a ideia de América Latina. O segundo capítulo, que é a primeira ideia de uma América Latina como adjetivo, Michel Chevalier. O terceiro capítulo, o nome da América Latina, José Maria Torres Caicedo. E o quarto capítulo, o primeiro enunciado da União Americana, e o quinto capítulo, o primeiro enunciado de uma literatura latino-americana. Então a ideia é fazer aqui em 5 aulas, em 5 vídeos, esses conteúdos, esses capítulos, um capítulo por vídeo, E aqui eu sigo com o primeiro capítulo, que é a ideia de América e a ideia de América Latina, que está em diálogo com outros materiais, com outras discussões que a gente fez aqui já no canal, A primeira vez que o Arthur Ardal se voltou para o tema da ideia do nome de América Latina foi em 1965, um trabalho curto sob o título A Ideia de Latinoamérica. Esse texto foi preparado em celebração do centenário do livro do colombiano José Maria Torres Caicedo, União Latino-Americana, que a partir daí colocava essa expressão América Latina como um nome substantivado, um nome composto em circulação. Então o Ardal ele seguiu a partir daí reunindo novas referências e comprovações lá no Uruguai e em outros países da América Latina e europeus para redigir esse livro, que vai ser preparado quando ele estava cumprindo o exílio na Venezuela, lá em Caracas. E mesmo que ele tenha estabelecido o processo genético desse nome, naquilo que tem de essencial, ele era consciente, eu concordo plenamente com o Ardal, de que existe a necessidade de outras pesquisas e de aprofundar essa discussão, porque é um material com fonte muito rica, muito dispersa e muitas delas inexploradas. Eu acho que para o caso brasileiro isso é bastante significativo. O Ardal corretamente recorda que nós nunca vamos chegar a uma compreensão verdadeira do significado do nome América Latina caso a gente prescinda daquela dialética, da dupla dialética de fatos e ideias que faz com que essa nomenclatura surja desde o início como aquela antítese entre uma América anglo-saxônica e uma América Latina. Essa criação ela foi resultado obrigatório de circunstâncias históricas muito complexas, entre elas o avanço dos Estados Unidos sobre o sul do hemisfério, primeiro com a anexação do Texas, mas a gente pode até voltar um pouco mais atrás com as pretensões já imperiais com a doutrina Monroe de 1823, embora de imediato elas não tenham tido uma repercussão, mas a partir de 1848, principalmente, que é quando se marca essa anexação do Texas, e as incursões centro-americanas do mercenário William Walker ali na América Central, que vão pôr essa necessidade defensiva e de uma definição mais clara dessa região como um continente. Então, a América Saxônica e a América Latina vão constituir, então, típicos conceitos correlatos que se expressam nessa síntese de duas Américas
e fora disso a gente não consegue entender muito bem por que tem uma América Latina e uma América, né, anglo-saxônica. E que, por sua vez, né, são correlações históricas, né, inseparáveis. Eu acho que isso está muito evidente para a gente no atual momento. O Ardal defende a tese de que não se trata de preferir um nome da região em detrimento de outro, né? Não se trata de defender esse nome América Latina competindo ou reduzindo a importância, né, de outros nomes como Iberoamérica, Hispanoamérica, Colômbia, Afroamérica, Indoamérica ou outro nome que se pretenda dar para a nossa região. Né? Ele responde o seguinte, abre aspas, tão insubstituíveis estes como aquele, cada um em seu contexto histórico-cultural, ostentam, né, a mesma legitimidade segundo a ocasional aplicação que se faça deles. Ou seja, cada conceito, cada nome que vai aparecendo responde a uma conjuntura própria, responde a uma organização política, responde a um projeto particular que se coloca dentro dessa pluralidade, dessa riqueza que é a nossa América. O Ardal também considera que, independentemente dos critérios ou preferências, é inegável que a consciência latino-americana, né, traga conotações específicas da história continental e universal que a fizeram, então, e a fazem operar, né, com uma entonação e um alcance psicológico diferente. O que quer dizer com isso? Que é mais abrangente que Hispanoamérica, mais abrangente que Iberoamérica, mais abrangente que Indoamérica ou que Afroamérica, ou mesmo apenas América. A gente vai discutir ainda, né, muito provavelmente adiante, com o Walter Mignolo, que ele considera que a ideia de América Latina é uma ideia eurocêntrica, né? Polêmico, né? Eu acho que o Departamento de Estado dos Estados Unidos agradece, né, quando a gente abandona essas noções e esquece, né, a nossa história. Essa afirmação é notável no fato de que, a partir de meados do século XIX, a ideia e o nome de América Latina, elas vieram a influenciar definitivamente o pensamento e a ação unificadores. Então aquele velho americanismo, comumente restrito à União Hispano-Americana, aos poucos vai cedendo para esse novo latino-americanismo, numa concepção de unidade muito mais vasta. E a tese do Ardal, né, é que, em termos gerais, foi todo o meio século, ou seja, de meados de 1830 a meados de 1880, o tempo tomado, né, pela difícil etapa genética da ideia e do nome de América Latina. Bom, a ideia de América e a ideia de América Latina. A reflexão sobre o objeto América existe desde os primeiros tempos do descobrimento da conquista. A gente já discutiu isso aqui num vídeo sobre o Edmundo O'Gorman, então quem tiver interesse assista. Primeiro como uma necessidade de consciência europeia, depois, né, como uma necessidade de consciência americana própria. Então, através do tempo, essa reflexão ela não só cresceu quantitativamente, mas também ela se diversificou qualitativamente. E seguindo, né, as duas grandes linhas, né, do ser natural e do ser histórico do hemisfério. Né? A preocupação ao redor da ideia de América ela é paralela a uma viva preocupação dos europeus sobre a própria ideia de Europa, porque isso colocava em xeque a própria noção do mundo tripartite entre Europa, Ásia e África, em que se derivava daí esse mundo tripartite dos três filhos de Noé, e que isso estava, de certa forma, respaldado, né, na Bíblia. Se não me engano, era Jafé, Cã e... eu não me lembro agora o nome do terceiro, mas enfim. Então, quando aparece a América como um quarto continente, isso coloca um problema, né, até para a própria Europa cristã se situar, né, como cultura ocidental. A preocupação ao redor da ideia de América, ela então é paralela, né, a essa preocupação que os europeus têm sobre a própria ideia de Europa. Isso não só porque, como eu acabei de dizer, é uma afirmação enquanto cultura ocidental, mas também nas relações com o próprio Oriente. Então, a ideia de América ela tem sido abordada de diversos ângulos, considerando-a já em si mesma e já em vários seus múltiplos aspectos, né, iniciais, né, como descobrimento, a expressão novo mundo, a entidade geográfica, a entidade histórica, as utopias sociais, as realidades antropológicas, as relações hemisféricas no cultural, no jurídico. Tudo isso faz com que essa ideia de América venha sendo abordada, né, de inúmeras maneiras.
É interessante que o Ardal observa de que o conjunto de nomes da América não pode ser limitado a uma só disciplina e que, seja uma disciplina científica ou filosófica, a própria ideia, e essa discussão que a gente está fazendo sobre a ideia de América, e mais particularmente a América Latina, já coloca discussões desde o lógico até o metafísico. Então, a ideia de América implica que a gente discuta não só do ponto de vista da história conceitual e da história das ideias, mas também do ponto de vista da história política, da história social, da história cultural, mas também da sociologia, da geopolítica, da antropologia, eu diria da ciência política também, da formação dos estados nacionais, ou seja, e até mesmo da economia política, né, a questão da dependência, América rica, América pobre, por exemplo, né, uma América desenvolvida, uma América subdesenvolvida. Tudo isso nos coloca essa integração das ciências sociais para discutir essa ideia de América. Então é uma discussão que tem variados e discutíveis pontos de vista e enfoques, só que ela tem um mérito de reviver, de rejuvenescer constantemente os distintos campos das ciências sociais, tanto aqui na nossa América como fora da América, que é essa direção de um ser, né, da consciência, da existência do americano, que eu tenho dito tantas vezes que anda bastante abandonado, quando a gente tem toda essa onda de extrema-direita que está copiando os métodos da extrema-direita dos Estados Unidos, do supremacista branco, de uma fé cristã. Eu não estou dizendo que a fé de ninguém é inferior e nem que o cidadão que nasce ou a cidadã dos Estados Unidos são inferiores, mas que existe aí toda uma réplica de algo muito perverso que abandona a nossa própria realidade. Então acho que é gostar mais de nós mesmos. Então mesmo que indagar sobre a ideia de América e a sua dialética, né, com as outras várias ideias de sub-Américas, o objetivo central do livro aqui do Ardal é indagar a ideia de América Latina enquanto latina maiúscula, a ideia de latinidade, de uma das suas sub-Américas, ou seja, essa ideia de América Latina em si mesma, convertida em uma questão essencial. Segundo Ardal, a América Latina já é uma definição que consagra a região não como um subcontinente, mas como um continente de fato. E quaisquer que sejam as conceituações e delimitações geográficas mais ou menos discutidas, essa expressão alude hoje, no plano político-cultural, uma identidade, ou uma entidade continental autônoma da mesma ordem, por exemplo, que Europa, África ou até mesmo a América do Norte. Então a ideia e o nome da América são resultado de um processo rápido, genético, que vai se iniciar após o descobrimento e que vai se concluir apenas 3 décadas depois. Então é um processo que já começa muito rapidamente, mas que ele vai se delimitando, vai se formando ao longo de 300 anos. Numa primeira etapa imediata a esse fato, são inexistentes não só o nome, senão a própria ideia de América. Numa segunda etapa aparece e atua a ideia, mas ainda não o nome, e numa terceira surge um nome para expressar definitivamente essa ideia. E esse processo se objetiva com clareza na sucessão clássica da trilogia que foram inventadas para designar essas terras que foram encontradas aqui pela Europa, para a Europa, pelo Colombo, as Índias, Novo Mundo e América. A primeira etapa, que é encabeçada pelo Colombo, que, como muito sabido, deu o nome a essas terras que ele aportou lá em outubro de 1492, o nome de Índias, daí a derivação Índias Ocidentais, respondia àquela ideia de asiaticidade dessas terras, sem suspeitar ainda de que constituíam até então um desconhecido mundo para os europeus e era um continente à parte, já povoado e já humanizado pelos povos originários. O Colombo faleceu em 1506, acreditando completamente nessa realidade, e é muito curioso porque esse nome Índias Ocidentais ele permaneceu no imaginário colonizador por muito tempo, tanto é que os espanhóis nascidos aqui para os espanhóis peninsulares e aqueles habitantes daqui, eles eram os indianos, e isso ficou
até mais ou menos o século XVIII como uma marca e como uma definição. É só quando aquela consciência nacional do americano, do crioulo, do rebelado vai se formando, é que o ser americano vai ficando mais claro para esses sujeitos, né? A segunda etapa é aquela marcada pelo Américo Vespucci, né, ou Américo Vespúcio, que no final da sua viagem descobridora do Rio da Prata e do litoral atlântico austral, 1501, 1502, ele escreve uma carta Mundos Novos, né, o Novo Mundo, e ali, né, nessa noção, ele demonstra a revolução na concepção do homem europeu sobre uma nova parte do mundo, que é diferente da Europa, da África e da Ásia, e aí nasce a ideia de América, ainda não um nome, como um novo mundo contraposto àquele velho. E essa revelação de 1503 não foi só mais deslumbrante, mas o choque dela foi superior ao de 1492. E quem vai dar o nome é o Martin Waldseemüller, né? Quem usa a primeira vez o nome América num mapa. A terceira etapa foi, né, que eu entro agora, que eu acabei de antecipar, 4 anos mais tarde, 1507, esse continente ele acabou sendo batizado com o nome de América, em homenagem ao Américo Vespúcio, que foi feito na introdução à cosmografia, publicado pelo cartógrafo, geógrafo, o Martin Waldseemüller. Então, após 11 anos do descobrimento físico, pela primeira vez vai surgindo a ideia de um novo mundo, inicialmente usado com reticência nos mapas e documentos, e que com o tempo vai se tornando irreversível, ou seja, a revolução que a América, que esse novo mundo, que essa região provoca no sistema mental, no horizonte cultural, histórico, político, econômico, é sem igual, né, na história humana. Pela primeira vez a gente se converte de fato numa humanidade com todas as suas contradições mais ou menos unificada, né? A perspectiva do ser humano de uma forma mais ampla. O novo mundo, né, tem uma questão, ele é classificatório e qualitativo, porque ele classifica como um mundo, né, no sentido convencional, né, a descoberta, e ao mesmo tempo qualifica de novo, né? Então, existe aí essa riqueza semântica nesse jogo dialético entre o novo e o velho. Então, esse jogo dialético entre o velho e o novo mundo, na nossa construção, essa tendência a oposições delimitadoras, aquele jogo entre fatos e ideias, desde geografia, história até filosofia, se mantém vivo através das épocas. Ele vai sofrendo suas transformações. É o que o Gorman fala. Hoje a gente tem duas Américas. No início era uma, ou então até mesmo nenhuma, porque ela não é uma questão ontológica. Então você tem primeiro a construção de América, depois duas Américas. Pode ser que amanhã se torne uma América, ou deixe até mesmo existir enquanto região, né? Então a América, ela é essa unidade na diversidade, ela é essa dialética do idêntico e do não idêntico, né? A América, então, ela se dá em unidade, mas também em pluralidade. Então existe a América, mas também existem as Américas, que não são, senão distintas partes de um todo que é expresso por esse termo no singular. E essa pluralidade das Américas não é, por sua vez, unívoca, senão múltipla. Existe a América e a América, quer dizer, diversos conjuntos de Américas ou diversos pluralismos, segundo o critério com o qual se proceda tal distinção que conduza a essa pluralidade. É o que eu tenho dito aqui. Você tem Iberoamérica, Hispano-América, América do Norte, né? América anglo-saxônica, cada momento você tem América germânica, você tem várias nomenclaturas que variam conforme a conjuntura e os interesses que estão em disputa, que estão sendo colocados no momento. Então a gente tem aqui, para início de conversa, e aí eu remeto ao vídeo sobre o Darcy Ribeiro, a América Latina Existe, que vai desenvolver um pouco mais essas ideias de uma forma bem ensaística, muito interessante. A gente tem aquilo que pode ser denominado como a América geográfico-político, ou geopolítica, a América linguístico-cultural, a América étnico-cultural. A gente tem essas possibilidades aí de vários pluralismos. Então, a pluralidade geográfica, inicialmente, a América costuma ser plural do ponto de vista estritamente geográfico. Uma América do Norte, uma América Central e uma América do Sul, porque é um continente muito vasto. Essas divisões já foram apenas duas Américas, incluindo até a América Central,
Você tem uma América do Norte, que abrange essa região toda, e uma América do Sul, ou então a América Setentrional e a América Meridional. A pluralidade geopolítica, conforme a definição geopolítica, ela acaba incluindo uma América do Norte, ou setentrional, que são os Estados Unidos e o Canadá, e uma América do Sul, ou meridional, tudo aquilo que se estende do México até a Terra do Fogo, que no final das contas é aquela América desenvolvida e a América subdesenvolvida, a América rica e a América pobre. A pluralidade linguístico-cultural, ela faz menção a 4 Américas, a inglesa, francesa, espanhola e portuguesa. Poderiam ser 6, se a gente colocasse aí a holandesa e a dinamarquesa, por exemplo. A questão é que essa noção deixa de fora várias outras línguas coexistentes e até mesmo oficiais, numerosas, que são as línguas dos povos originais e outras línguas de origem africana, asiática e mesmo europeia que se falam naquelas sociedades transplantadas. Mas, no essencial, esse aspecto está caracterizado pela anterior possessão colonial dos respectivos impérios europeus. Então, porém, apesar disso, a gente segue falando a América Espanhola e a América Portuguesa, apesar da independência, como também a América Inglesa ou a América Francesa. Também a gente encontra, desde a época da independência, os 2 nomes, Anglo-América e Hispano-América, e esse último equivale à América Espanhola na sua acepção estrita, porém, em uma acepção mais ampla, o Gilberto Freire, que é muito cancelado, muito condenado e pouco lido atualmente, ele tinha a preferência pelo antigo nome de toda a Península Ibérica, que foi dado pelos romanos de Espanha. Então, para ele, Iberoamérica, ou Hispano-América, mas melhor dizendo, abarcaria as Américas espanhola e portuguesa, e inclusive o Brasil. Uma terceira similar é Iberoamérica, tem um nome um pouco menos frequente, e o seu recurso às vezes se dá como uma opção mais abrangente do que o de América Hispânica ou Hispano-América, que reduz somente aos países de colonização espanhola. Bom, o quarto item aqui, a pluralidade étnico-cultural, ela tende a reduzir a dualidade América Saxônica e América Latina. Então a América Anglo-Saxônica corresponde à América de origem inglesa, mas essa denominação não procede já do nome da nação metropolitana, senão daquele conglomerado étnico saxão constituinte da colônia, E já a América Latina corresponde às Américas de origem espanhola, portuguesa e francesa, mas aqui tampouco essa denominação procede dos nomes das nações europeias metropolitanas, mas do conglomerado étnico latino constituído delas. Então a gente não fala uma Anglo-América simplesmente, a gente fala de uma América anglo-saxônica, ou seja, tem uma relação, ou a América saxônica tem uma relação direta com aquele grupo étnico de origem germânico, que a gente vai ver mais adiante. Então, o interessante destacado aqui pelo Ardal é que tanto na América anglo-saxônica como na latina, acima desse emaranhado de etnias europeias, indígenas, africanas e asiáticas, cruzadas ou não, o meio pela qual a cultura se configura é dado pelas respectivas línguas oficiais de expressão oriundas das metrópoles. Então, a expressão América Latina, como substantivo composto, designa o conjunto das Américas de língua espanhola, portuguesa e francesa. Mas, como substantivo, mais além dessa mera adjetivação, estabelecida inicialmente pela pena francesa, surgiu na língua espanhola. Então, a América Latina maiúscula surge na discussão interna a essa América espanhola pós-independência, entre americanos, para quem esta era a sua língua materna. E mais ainda, no primeiro momento, os seus criadores aplicaram a ideia de América Latina e o nome apenas à Hispano-América. Então, era um termo que tinha uma acepção muito restrita. Pouco a pouco, então, eles mesmos e aqueles que seguiram estenderam essa ideia e esse nome de América Latina para todas aquelas 3 Américas de línguas neolatinas. Esse novo substantivo, América Latina, tendeu a subsumir a restrita Hispano-América e um tanto mais aquela ampla Iberoamérica. Então, escalonados assim, nenhum desses conceitos é excludente nem excluído na sua relação com os outros. Cada um tem aquela sua esfera, cada um vem a ser, tanto do ponto de vista lógico como histórico, não só compatível e conciliável, mas também insubstituível. Daí a permanente legitimidade de todos eles.
né? E eu concordo com o Arthur Ardal nesse ponto. De tudo isso, o advento histórico e o desenvolvimento da expressão América Latina não se explica sem essa relação dialética com a expressão América Saxônica. São conceitos correlacionados, né, mesmo que por oposição, e não puderam aparecer e se desenvolver senão juntos, mesmo que através do seu contraste. Então, os dois têm, né, um destino diferente, uma origem diferente. A gente já fez aqui discussão sobre se as duas Américas têm uma história comum. A gente percebe que não, e que essa ideia de América Saxônica só vai aparecer no pós-independência, assim como a ideia de América Latina. Então a gente vê como é que esses processos caminham, né, paralelamente. Então o Ardal retoma aqui novamente 3 fases da gênese, tal como ele falou da gênese da ideia de América, ele vai fazer para a ideia de América Latina também, né, 3 fases sua gênese. Então no caso, né, da América, o ponto de partida foi o descobrimento. No caso da América Latina, vai ser a independência o ponto de partida. Então, numa primeira etapa, ainda, né, no pós-independência, ali, no imediato à independência, não existe nem o nome, nem a ideia de América Latina. Numa segunda etapa, a ideia faz uma aparição, mas sem a companhia do nome, né, no caráter substantivado que chegaria a assumir. E numa terceira, aparece o nome com que a ideia vai se firmar historicamente. A primeira etapa, né, vamos colocar aí, do século XVIII até a independência. Conforme o léxico dos próceres da independência, assim como estadistas e publicistas da geração imediata, o continente ele era denominado Novo Mundo, América, América do Sul, América Meridional e, às vezes, né, sob o Miranda, com a ideia de Magna Colômbia ou apenas Colômbia, como no vídeo que eu já fiz aqui explicando esse nome. São todas definições que vão excluir o México e a América Central no primeiro momento. A segunda etapa vai de 1830 a 1855. Ela aparece aí e cresce nesse momento a ideia de uma latinidade de toda a América do Sul ou meridional, no mais amplo dos sentidos do termo. Essa ideia vai aparecer primeiro em alguns escritores franceses, que começam a distinguir no Novo Mundo 2 grandes áreas determinadas por etnias ou raças, conforme o uso que fazia da época, né? Uma América saxã e uma América Latina, né? Mas são 2 etnias. Os intelectuais hispano-americanos que residiam em Paris e em Madrid vão tomar para si essa ideia, porém ainda restrita à Hispano-América. A terceira etapa, de 1856 em diante, ela inicia quando essa latinidade da América deixa de ser uma adjetivação para ser uma substantivação, que vai resultar no nome composto América Latina. Bom, eu encerro aqui e no próximo vídeo eu faço, né, o capítulo 2, Primeira Ideia de uma América Latina, Michel Chevalier. Para quem assistiu até aqui, eu peço que curta o vídeo. Quem acabou de chegar, que se inscreva. Então eu destaco aqui a importância dessa participação e dessa presença de vocês para orientar o nosso canal, para estimular, né, a nossa produção. No mais, como eu sempre digo, a América Latina existe, a América Latina insiste. Eu fico por aqui, um abraço e espero vocês no próximo vídeo.